de Venceslau Braz. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos e a todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus, esteja no coração de cada um de vocês esta noite. Que alegria, voltar a esta casa para poder falar com os irmãos aqui de Santo Antônio da Platina. Sempre, para nós é uma oportunidade maravilhosa, porque nós temos esse encontro fraterno, com esta casa espírita tão abençoada que vocês têm aqui na cidade de Santo Antônio, que acolhe os irmãos aqui da comunidade de Santo Antônio. Então, eu me sinto muito honrado sempre que me convidam a estar aqui falando sobre algum tema da doutrina espírita aos irmãos e irmãs. Essa noite nós vamos refletir sobre Jesus Cristo, e o espírita, porque nós sabemos, que a doutrina dos espíritos, ela veio nos trazer uma nova visão a respeito de muitas coisas. E então, qual seria a visão que nós, enquanto espíritas, que abraçamos a doutrina dos espíritos, qual é a relação, qual é a perspectiva, qual é a visão que nós devemos ter com nosso Mestre Jesus Cristo? Sem sombra de dúvida, nós precisamos sair daqui renovados espiritualmente, a fim de travarmos decididamente uma relação sincera e concreta com aquele que foi e sempre será o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque às vezes a gente, como espíritas, acaba muitas vezes esquecendo, a respeito de falar claramente o que é a visão que a doutrina espírita nos propõe a respeito do Senhor Jesus. Então, nós vamos falar hoje como espírita, aos espíritas, e aquele que está chegando muitas vezes pela primeira vez na casa espírita e que está pensando em se tornar espírita, para a gente poder então de fato entender o que a doutrina espírita nos propõe. Vejam, meus irmãos, que no livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, nós temos lá uma questão, uma pergunta que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, fez, que é justamente a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí Allan Kardec estava querendo saber então por que nós estávamos falando desse ponto do livro dos Espíritos, a respeito da lei de Deus, a respeito, portanto, do bem e do mal. E aí os Espíritos esclarecem, Allan Kardec, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, mas que nós nascemos simples e ignorantes e vamos crescendo à medida que vamos aprendendo, muitas vezes com o erro, esse processo de errar e acertar, nós vamos crescendo, evoluindo, aprendendo com isso. Mas Allan Kardec também queria saber, mas Deus nos criou simples e ignorantes e nos deixou assim à mercê da nossa própria sorte neste mundo? E onde então ele pergunta: mas qual é o tipo, qual a pessoa que passou por aqui e que Deus tem oferecido ao homem então para nos servir como um guia nessa caminhada ou como um modelo a ser observado? E a gente já sabe, que a resposta que os Espíritos nos deram é que esse tipo mais perfeito é Jesus Cristo. Portanto, Jesus para a doutrina espírita é guia e modelo. É por isso que trazemos na nossa camiseta, Jesus, guia e modelo da humanidade, porque Ele é de fato. É esse o resumo que a doutrina espírita nos faz, a respeito da personalidade de Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade. Portanto, Allan Kardec também teve a oportunidade, de colocar que o cristianismo e o espiritismo, eles ensinam a mesma coisa. Então, o Espiritismo, ele não veio trazer-nos uma nova moral, ele não veio inventar nada novo, ele não veio reinventar a roda, ele não veio nos trazer novidades. Nossa, mas então qual é o propósito do Espiritismo? Para que ele veio? O Espiritismo veio justamente reafirmar tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus já nos trouxe, mas veio nos reafirmar de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, que nós pudéssemos deixar, portanto, as alegorias que eram próprias daquela época para um povo inculto
para um povo ainda embrutecido pudesse compreender com maior facilidade, e agora trazendo essas verdades imorredoras de Cristo de uma forma mais cristalina e transparente. Portanto, ela nos veio apenas relembrar aquilo que nosso Mestre Jesus já nos falou a respeito do que é viver, do que é a verdadeira vida, qual o caminho devemos percorrer para alcançarmos a tão sonhada salvação, que para nós espíritas, é essa autoiluminação, essa busca, pelo esse autoaperfeiçoamento moral que nós vamos construindo pouco a pouco através de um processo chamado reforma íntima. Então isso, veja, nós vamos atingindo gradativamente à medida que aplicamos em nós os ensinamentos que nos foram dados por Ele, o nosso modelo e o nosso guia, Jesus Cristo. Então nós jamais devemos nos descuidar disso, de quem é esse nosso modelo e o nosso guia. E também jamais devemos esquecer que o Espiritismo, conforme disse Allan Kardec, o codificador, não veio trazer nenhuma nova moral, porque a moral que nós pregamos no Espiritismo é a moral do Cristo, é a mesma moral que foi ensinada para nós há 2000 anos atrás e que a humanidade vem se arrastando século após século, tentando aplicá-la, tentando vivenciá-la, mas ainda me parece que estamos distante de fato de vivermos aquilo que nos foi ensinado por Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Porque se fosse o contrário, se estivéssemos num estágio avançado, já estivéssemos bem adiantados no entendimento e na vivência do que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou, nós não precisaríamos ainda de violência, nós não precisaríamos ainda de guerras, nós não precisaríamos ainda de tantas situações que ainda causam opressão, violência, terror, tudo que é ruim e mal que ainda acontece na nossa sociedade. Portanto, meus irmãos, nós precisamos bem entender isso, que o Espiritismo veio nos relembrar o cristianismo, e o cristianismo e o Espiritismo então estão ali, ensinam a mesma coisa. Não houve, portanto, nada de novo que o Espiritismo veio nos trazer. E aí, meus irmãos, qual é a importância então dos ensinamentos de Jesus Cristo? Lembrando aqui, nosso querido Chico Xavier, que foi homenageado aqui antes da nossa fala, muito belamente pelos nossos irmãos e irmãs aqui do grupo musical. Chico Xavier disse, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Compreendem, meus irmãos? A importância do sol para a sustentação da vida física, nós sabemos que sem o sol nada sobrevive. Nós precisamos dele, ele que nos dá vitalidade, nos dá vida. O sol é vida. Quem gosta de sol aqui? A Patrícia gosta de sol. Quando vem aquele inverno bravo, aquela coisa assim, falta o sol, dá tanta tristeza na gente, não dá? Se a gente for pegar lá os países nórdicos, lá, Noruega, Finlândia, que anoitece 2 horas, 3 horas da tarde, lá você vai olhar assim, os índices de suicídio são altíssimos, porque sol é vida, gente, e nós estamos num país abençoado. Então veja que aqui Chico faz uma feliz, como sempre, faz uma feliz comparação. O sol, ele é fundamental, sem ele não existe vida. E Jesus e o seu Evangelho também, sem ele não existe vida. Vida verdadeira, vida em abundância, conforme nosso Mestre Jesus mesmo ensinou. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida, e vida em abundância. É isso que Jesus diz. Então não é qualquer vidinha, é vida em abundância. É isso que Jesus quer para nós. E Chico Xavier diz então a importância do Evangelho para a nossa vida, olha só, é a mesma importância que o sol tem para a manutenção da vida do nosso planeta, da nossa vida física. Portanto, é algo que não podemos viver sem o Evangelho de Jesus. Nós não podemos viver separados sem Ele. Não podemos viver sem esse sol magnífico que é o ensinamento dos Evangelhos de nosso Mestre Jesus Cristo. Então devemos buscar a Jesus e ao seu ensinamento. Este é o primeiro ponto fundamental que nós espíritas temos que ter consciência na nossa caminhada espiritual. Jesus
é o sol de nossas vidas. É muito bom a gente ouvir as mensagens que foram deixadas por muitos benfeitores espirituais, mas não prescindamos jamais de nos olharmos, de voltarmos o nosso olhar para o sol de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Então veja que nós precisamos, espíritas, termos bem conscientes disso dentro dos nossos corações. A fé espírita, meus irmãos, como que ela é? A fé espírita, ela é uma fé, veja, que tem características muito peculiares, né? Porque ela é uma fé primeiramente raciocinada, né? E depois ela é uma fé também ativa e não contemplativa. O que isso significa? Que a fé deve ser raciocinada e também deve ser ativa e não contemplativa. O Espiritismo é assim. O Espiritismo, nós devemos então compreender as verdades e as máximas que o Espiritismo nos ensina através do uso da razão. Então, aquilo que foge da racionalidade da razão, nós devemos tomar cuidado. Portanto, há sempre que se ter esse olhar, tirar as coisas do miraculoso, da superstição, aquele fenômeno, né? Nós temos que olhar com o olhar da razão, porque todas as coisas são bem esclarecidas e explicadas na doutrina espírita. Por isso nós temos, basicamente, né? Aliás, são os 5 livros básicos, né, da doutrina espírita, o Pentateuco espírita, que nos esclarece tudo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênesis. O Pentateuco espírita. Nós queremos respostas, está tudo aqui. Queremos respostas, está tudo aqui. Basta termos a curiosidade de estudarmos, de olharmos, de irmos ao encontro dessas informações que aqui estão. E aí nós vamos entender, né, que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então nós devemos sempre olhar à luz da razão, fugir do fanatismo, da superstição, né, fugir do miraculoso e olharmos tudo aos olhos da razão, da inteligência, que é um dom que Deus nos dotou. E depois a nossa fé espírita deve ser o quê? Ativa, no sentido que nós não permanecemos contemplativos, mas sempre ativos. A contemplação, ela é própria daqueles que buscam o divino apenas para contemplá-lo. Nós buscamos o divino para imitá-lo. Veja só a diferença. Nós buscamos o divino não para ficarmos num ponto contemplativo, olhando aquilo como belo e maravilhoso. Nossa, que maravilha que é, né, o divino, o espiritual. Que maravilha são os iluminados, os santos. Que maravilha que é Jesus. Não, a doutrina espírita nos ensina que a nossa fé tem que ser ativa. Nós estamos num campo de trabalho e por isso precisamos arregaçar as mangas, como disse nosso mestre Jesus, pegar no arado e não olhar para trás, porque o trabalho está adiante. Devemos seguir à frente sempre, olhando para o trabalho que precisa ser feito, sem medo de arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Em todos os campos da nossa vida, não só dentro da casa espírita ou dentro do templo religioso, mas principalmente na nossa vida do dia a dia, no cotidiano. É ali que verdadeiramente está o campo de trabalho para as nossas experiências reencarnatórias, enquanto aqui estamos neste mundo de provas e expiações. Então nós vemos a casa espírita, nos abastecemos, vemos a casa espírita, aprendemos, porque aqui é uma escola, aqui é um hospital que nos fortalece, que nos refaz a nossa saúde física, espiritual e psíquica, e saímos ao trabalho. Vamos ao campo de trabalho. Onde? Na família, no meu trabalho, na sociedade, na associação, na minha empresa, no meu serviço, no serviço público, onde quer que eu esteja. Ali é o meu local de aplicar aquilo que eu aprendi aqui. Então a nossa fé, segundo o Espiritismo, ela é sempre ativa. Jamais esperaremos algo de alguém. Jamais esperaremos a salvação como uma dádiva espiritual a ser concedida a uns eleitos. Não. A salvação ela é conquistada dia a dia. Ação após ação, atividade após atividade que vamos desenvolvendo em nossas vidas.
Fica claro até aqui, meus irmãos, o que nós estamos falando? Veja então, portanto, que nós estamos caminhando no conhecimento do Espiritismo e primeiramente entendemos que Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. E jamais podemos nos descuidar do seu ensinamento, dos seus evangelhos. E depois, as características que a fé espírita nos ensina, que deve ser uma fé, portanto, raciocinada, e depois uma fé ativa. E aí, o que nós temos então com isso? Veja que, conforme no livro dos Espíritos, né, está lá, na sequência dessa questão que nós falamos, a 625, veja que há este esclarecimento a respeito de Jesus Cristo. Veja o que diz: para o homem, olha, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Portanto, nós podemos aspirar, uma aspiração, é algo que nós devemos buscar, desejar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Olha só, Ele é um modelo de perfeição moral, é um perfeito modelo que nós temos na nossa existência. Portanto, o que diz os Espíritos é que Jesus de fato é o nosso modelo a ser seguido, conforme nós falamos, a primeira das máximas que a doutrina espírita nos ensina a respeito de Jesus, né? Guia e modelo da humanidade. Mas aí a gente tem que lembrar então, se Jesus é modelo, primeiramente, a primeira coisa que nós devemos entender claramente, como assim modelo, né? Nós vamos lá no dicionário, por exemplo, né, e vamos entender que a palavra modelo, veja, ela significa o que? Olha, que é algo, né, ou alguém que pode servir de norma ou regra comportamental. Exemplo, quando a gente fala, minhas avós sempre foram o meu maior modelo, ou minha tia, ou minha mãe, ou meu pai foram sempre o meu modelo. É aquelas pessoas que nós temos como referência. E depois ainda é algo ou alguém, olha, que serve como fonte de inspiração ao artista, ou para ser imitado, Então nós temos aqui, veja, alguém, Jesus como modelo, que nós podemos nos servir, como alguém que nos trouxe um modelo a ser imitado, conforme dizem aqui os Espíritos Allan Kardec, né? Que Jesus, olha, é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então não é para depois, não é para o paraíso, para o céu, não é para as colônias espirituais, é para agora, na Terra. É o modelo que nós temos de aspiração, ou seja, nós devemos buscar imitar a Jesus Cristo em nosso dia a dia. É este o objetivo que o Espiritismo quer que cada espírita tenha em mente, na sua consciência. Que Jesus é, portanto, aquele que nós devemos imitar na Terra. É Ele o modelo de nossa vida. Mas aí complica a nossa vida, não é verdade? Porque, como assim, né? Modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo, mas Ele era perfeito, Ele é perfeito, e quando aqui esteve, foi perfeito, passando pela encarnação. Muitas pessoas ainda tentam, em certas doutrinas falaciosas, enganosas, né, incutir talvez no sentimento das pessoas de menosprezo à figura de Jesus Cristo, muitas vezes até mesmo transferindo a Ele sentimentos humanos. Ele é, quando aqui encarnado, humano, porém acima das vicissitudes da matéria, acima dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, das nossas viciações. Portanto, Ele foi impecável, incorruptível, enquanto aqui esteve conosco. Mas aí fica difícil, viu? Como a gente vai imitar a Jesus Cristo? Por exemplo, olha, trago aqui só um ensinamento de Jesus. Jesus disse, olha, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam,
orem por aqueles que os maltratam. Esta é a lógica de Cristo. Portanto, não tem meio termo. Vou fazer o bem apenas àquele que me faz o bem. Vou fazer o bem, vou tolerar aquele que não gosto tanto. E aquele que me fez o mal, não quero nem saber dele. Eu quero justiça, que muitas vezes nem é justiça, mas é vingança escondida num discurso de justiça que nós queremos. E aí vamos então à busca, de justiça e não sei o que e tal. E quando Jesus diz o que para nós? Para a gente orar pelos nossos inimigos, para a gente fazer o bem àqueles que nos odeiam, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos maltratam. Nossa, que difícil isso! E é só um ensinamento de Jesus, hein? Nós estamos falando aqui. Mas é esse o ensinamento que Jesus nos deixou. Então não tem segredo. Se é para ser imitado, vamos começar por aí. Dá para fazer uma oração por aquela pessoa que às vezes você tem mágoa no seu coração? Se você nunca fez, faça isso. Porque você já vai estar caminhando na senda do nosso Mestre Jesus Cristo. Peça em favor daquele que te fez mal. Ore por essa pessoa. E você vai ver a maravilha que vai acontecer na sua vida. Porque nós estaremos sim caminhando nos caminhos de nosso Mestre. E aí sim nós estaremos vivenciando Jesus como modelo nosso. Um exemplo aqui que eu trago, está lá no livro Chico de Francisco, é uma história belíssima, Acredito que todos já conhecem essa história, porque ela é muito contada, muito conhecida. Mas é a história quando Chico tinha um cachorro muito doente, um cachorrinho que era doentado, ele era até meio assim paralítico, tinha sofrido lá um atropelamento, ficou meio paralítico, e Chico estava cuidando desse cachorrinho, pegou para cuidar. Porque Chico não abandonava nenhuma criaturinha. Ele sempre se referia aos animais como nossos irmãozinhos menores. Então ele cuidava dos animaizinhos também. Já tinha tanta coisa que ele fazia na casa espírita, todo dia lá fazendo os trabalhos, a psicografia e tal. E ainda tinha tempo do trabalho dele normal, durante o dia, porque ele era funcionário público, e depois também cuidava dos animaizinhos. Então veja só. Aí ele tinha esse cachorrinho, que dava trabalho para ele, porque era um animal que dependia totalmente dele para se alimentar. Ele tinha que chegar do trabalho lá, dar comidinha para o animal se alimentar. E aí o que aconteceu? A vizinha, observando isso tudo, vendo tanto trabalho que aquele animal dava para o Chico, o que ela foi lá e fez? Vocês sabem, a história? Foi lá e matou o cachorrinho, deu um veneninho para o animal. Descanse em paz, rest in peace, descanse em paz. E aí ele foi, o Chico chegou lá, o cachorrinho desencarnou, e aí ficou triste, tá certo, beleza e tal. Só que daí o que acontece? Passado um tempo, ele descobriu a verdade, Não havia sido uma morte natural, mas foi um assassinato, mataram o cachorrinho dele. E aí, então ele ficou muito magoado. Ele soube que inclusive foi a vizinha dele lá que fez isso. Então ele ficou muito magoado com a vizinha, muito chateado. E ele sentiu uma mágoa muito grande no coração dele, isso aí. E aí o que acontece? Aí isso aí ficou uma mancha no seu coração. E Emmanuel, o seu benfeitor espiritual, obviamente percebendo isso tudo, chegou no Chico e falou: Chico, essa mancha no seu coração não está lhe fazendo bem. E, inclusive está interferindo no nosso trabalho espiritual, nas psicografias, nesse trabalho. Então vejam que coisa séria, meus irmãos. E aí essa mancha está crescendo, não pode. Você tem que resolver isso, Chico. E aí o Chico falou: mas como eu vou fazer isso? Essa pessoa me fez um mal tão grande. Eu amava aquele animalzinho e ela foi lá e fez isso. Um absurdo, inadmissível que ela fez. E Emmanuel falou: vou te dar então uma dica. Você vai até ela e pergunte para ela o que você mais gostaria de ganhar. O que mais você gostaria, o que mais você precisaria hoje na sua vida. E aí você vai perguntar para ela vai te falar, você vai lá e compra e dá para ela. E o Chico ficou abismado: mas como eu vou fazer isso? Ela vem, faz um absurdo desse, mata a cachorrinha, e ainda vou lá, vou dar presente para ela. E o Emmanuel falou o que para ele? A receita não é minha, a receita é de Jesus. Porque o que ele diz? Ama o teu inimigo, faz o bem àquele que lhe fez o mal,
Orem por aqueles que vos perseguem, abençoe aquele que vos amaldiçoa. Então a receita do Cristo, Chico, vai lá e faça. Chico ficou pianinho, foi lá, como obediente, foi lá e fez isso. Perguntou para a mulher que ela queria, ela gostaria muito, precisava muito de uma máquina de costurar. E Chico foi lá, né, nas Casas Bahia, né, e comprou a máquina de costura. Dizem alguns que ele está pagando até hoje a máquina de costura. Ele pegou o carnê das Casas Bahia, né, e aí ele está pagando até hoje. Mas ele foi lá e entregou a máquina para a mulher. E a mulher lhe deu aquele abraço gostoso, afetuoso, amoroso, de gratidão eterna. Então Chico se sentiu reconfortado, animado, feliz por aquele gesto que ele fez. Porque ele superou-se a si mesmo, na sua mágoa, na sua tristeza, e perdoou verdadeiramente aquela mulher. Entendeu o sentido da coisa. E aí aquelas trevas, aquela escuridão que começava a aparecer no seu coração se dissipou. E Chico Xavier voltou a ser todo luz, como sempre foi. Então, meus irmãos, aí está o modelo que nós devemos seguir. Veja que como que essa lógica ela é diferente do que o mundo prega para nós, do que as coisas da vida pregam para nós. Não é verdade? Quem de nós faria isso? Olha, Jesus disse: se te batem numa face, ofereça a outra. Se te pegam o teu manto, dá também a túnica. Se te obrigam a andar 1 quilômetro, anda 2. O que Jesus está ensinando para nós? Não dê valor a essas coisas, meu povo. O que importa é o Espírito, e isso é eterno, e isso é o que nos levará para a verdadeira felicidade, não as coisas, essas coisas que muitas vezes nós perdemos tempo brigando com elas, coisas materiais, mas as coisas espirituais. Por isso Jesus Cristo é o nosso modelo. Então vejam só, meus irmãos, que para o espírita existe aí um qualificador a mais, que nós não entendemos Cristo como algo a ser meramente contemplado. Não nos é um Senhor crucificado, mas um Senhor vivo, um Senhor ativo, que nos ensina também a nos espelharmos nele, a imitarmos ele. Por isso Jesus Cristo é o nosso modelo. Porém, veja que Jesus Cristo também é o nosso guia, conforme nós vimos, né? Modelo e guia. Então nós temos ele como alguém a ser imitado. Porém, ele também é o nosso guia. E é interessante a gente notar a respeito disso uma fala que nosso querido Chico Xavier colocou para nós a respeito disso. O som ali, será que está bom, Paulo? O som? Tá? Vou soltar aqui então. E a gente nota que todas as comunidades, todos os grupos sociais que se afastam de Jesus, eles, como que entram numa certa perturbação. Parece-nos, mas este verbo não é bem próprio. A gente compreende que sem Jesus a nossa vida não tem significação, a significação exata que deveria ter, e nós nos perdemos, nos desmalhamos, porque estamos sem aquela bússola que nos indica o caminho. Veja só, meus irmãos, portanto, conforme nosso querido Chico Xavier nos lembra aqui, Jesus, né, é aquela bússola a nos indicar o caminho então que devemos percorrer. Porque Deus é tão bondoso conosco, veja que nos deu Cristo como modelo, imite-o, faça igual a Ele. Mas vocês não estão sós para isso, porque Jesus também, além de ser modelo, estará conosco na caminhada, estará nos guiando, porque é Ele que nos indicará o caminho a percorrer na nossa jornada espiritual. Cada um de nós tem Cristo como o guia a nos ensinar qual o caminho a percorrermos. Por isso, meus irmãos, olhemos para Jesus Cristo assim. Apesar de, no primeiro momento, nos causar impacto, puxa, mas eu tenho então que imitar a Jesus, mas isso é muito difícil. Porém, por outro lado, nós temos também Jesus como nosso guia, porque apesar de ser difícil, Ele está conosco, está na caminhada, está junto de nós, e Ele vai nos mostrando o caminho, conforme Chico disse. Ele é a nossa bússola. E todos aqueles, pessoas, indivíduos, sociedades, instituições
que se afastam de Jesus, veja como disse Chico, entram com uma espécie de perturbação, porque nada parece que faz sentido, uma bagunça, uma falta de orientação, pessoas perdidas, desorientadas, sem encontrar o verdadeiro propósito da sua existência. E agora nós sabemos então que com Cristo isso não existe. Meus irmãos, eu separei uma música para a gente poder ouvir, muito maravilhosa, muito linda, que é uma música que fala justamente a respeito disso. Estenda a sua mão para Jesus. É uma música maravilhosa e ela está neste álbum chamado Elvis He Touched Me, gravado por Elvis Presley e autoria de Ralph Carmichael. E essa música ela é maravilhosa porque justamente ela nos dá essa ideia a respeito de que nós precisamos ter Jesus como nosso guia, estendendo a nossa mão para Jesus, porque Ele estende a mão para nós. Veja, meus irmãos, que a música diz assim, olha: sua cruz está pesada demais para carregá-la sozinho? A estrada que você trilha abriga perigos ainda desconhecidos? Você está crescendo fadigado com o esforço? Jesus ajudará você em tudo quando chamar o nome dele. Ele sempre está ouvindo toda a oração fiel e verdadeira. Andando ao nosso lado, em seu amor nos escondemos durante o dia. Quando você estiver desencorajado, apenas lembre-se do que fazer. Estenda a sua mão para Jesus, pois Ele está estendendo a mão para você. A vida que você leva está cheia de aflição, desespero. O futuro te pressiona com a preocupação e o medo. Você está cansado, faminto, você quase perdeu o seu caminho. Jesus ajudará você. Apenas fale com Ele hoje. Ele sempre está ouvindo toda oração fiel e verdadeira. Andando ao nosso lado, em seu amor nos escondemos durante o dia. Quando você estiver desencorajado, apenas lembre-se do que fazer. Estenda sua mão para Jesus. Eu disse, estenda sua mão para Jesus, pois Ele está estendendo a mão para você. É essa música maravilhosa que nós vamos ouvir aqui agora, na voz do rei do rock. Jesus will just come to me.
call to Jesus, né? Estenda a sua mão para Jesus, naquela letra maravilhosa que nós recitamos aqui. Então é isso, meus irmãos, estendendo a mão para Jesus, nós teremos Ele como nosso guia, e sabendo que Ele é nosso modelo, aquele a quem devemos observar os seus ensinamentos. Mas aí fica a pergunta então, individual para cada um de nós, né? Como tem sido a nossa relação com Jesus? Não é? Será que nós ainda trazemos Jesus como um irmão espiritual, e aí nós olhamos Ele apenas sob o aspecto contemplativo, que ainda trazemos dentro de nós, essa ideia da contemplação, mas não olhamos Jesus sob o ponto de vista ativo que a doutrina espírita nos propõe? Veja que então muitas vezes nós olhamos, né, para esse Senhor crucificado e esperamos dele milagres, salvações, resoluções imediatas dos nossos problemas, dos nossos dilemas, mas nos esquecemos, portanto, que o que o Espiritismo nos ensina é não contemplarmos, mas agirmos. Então é a ação que conta. Então nós devemos buscar a Jesus como modelo e nosso guia. Ou seja, vamos ver o que Jesus nos ensinou, para que nós então possamos fazer concretamente em nossa vida para atingirmos a resolução dos nossos dilemas e dos nossos problemas, porque nós estamos aqui justamente para essa caminhada de aprendizado, mas temos Jesus como nosso guia, então nós não estamos sozinhos, jamais estaremos e jamais estivemos, estamos com Ele junto de nós. Mas e aí, a pergunta que fica então, como tem sido a nossa relação com Jesus Cristo? Será que nós temos nos voltado diariamente para Cristo, buscando dele o ensinamento, a orientação? Veja que, conforme Chico Xavier disse, né? O Evangelho de Jesus é imprescindível para as nossas vidas, assim como o sol é imprescindível para a vida material. Ou seja, o sol não nasce todos os dias. É preciso o sol todos os dias, não é? É preciso. Se faltar um dia de sol, imagina o que acontece. Já começamos a ficar entristecidos, não é? Um dia nublado, aquele dia fechado, né? Não é um dia triste dos nossos corações? Eu acho que é um dia triste. Então veja que nós devemos buscar dia a dia Jesus Cristo. Quem aqui tem o hábito, vamos dizer assim, de olhar as Sagradas Escrituras? Quem aqui tem o hábito de olhar as Sagradas Escrituras dia a dia, diariamente? Esse livro aqui, ó, é importante, né? Esse livro aqui, veja, os irmãos evangélicos, eles têm uma habilidade tremenda em manusear esse livro. Porém, nós espíritas não. Nós perdemos o hábito de manusear este livro. E este livro é o que nos traz os ensinamentos daquele que é o nosso modelo e guia. E aí nós perdemos esse hábito. Muitas vezes nós buscamos apenas as referências que a própria doutrina espírita nos dá, através de livros, palestras e outras coisas, porém esquecemos da base, do principal, que está aqui. Né? Então veja que nós precisamos, meus irmãos, disso. São Vicente de Paulo, olha, corroborando isso que eu estou falando para vocês, não é coisa da minha cabeça. São Vicente de Paulo, veja, fala o seguinte lá no capítulo 13 do item, se não me engano, 12, faltou ali. No capítulo 13, do item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, olha, gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas, às leituras do Evangelho, né? No entanto, abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra vazia, uma carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males, olha, são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Lede essas páginas ardentes do devotamento de Jesus, ó, e meditai sobre elas. Veja só, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus. Você está falando dessas páginas que Jesus nos ensinou através desses ensinamentos que estão aqui nessas páginas. Nós deixamos essa carta fechada, como disse São Vicente de Paulo. É um grande homem, né, que devotou a sua vida aos mais pobres, aos mais necessitados, se entregou à verdadeira caridade, entregou a sua vida em um verdadeiro sacerdócio, que ele comparece, né, aqui na Codificação Espírita, ditando esta mensagem no ano de 1858,
e que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala para nós a respeito disso, meus irmãos. Portanto, não nos esqueçamos, Jesus Cristo precisa ser então o sol de nossas vidas. Diariamente busquemos a Jesus, busquemos os seus ensinamentos, busquemos a sua mensagem e tentemos compreender ela. O Evangelho no lar é um poderoso instrumento para isso, porque ele se propõe de fato também, a buscar o ensinamento de Jesus na sua essência, na sua pureza, na sua inteireza. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos disso. Buscando Jesus todos os dias de nossas vidas, Jesus Cristo será verdadeiramente nosso modelo e nosso guia em nossa caminhada. Quem aqui quer caminhar com Jesus dia após dia? Eu quero. Eu busco. E eu estou atrás. Todos nós devemos fazer isso, meus irmãos. Vamos sim buscar a Jesus Cristo verdadeiramente como modelo e guia nosso. Mais uma vez, nas palavras do nosso querido Chico Xavier, veja só a mensagem que ele nos traz. Ele não esperou por nosso amor e nem espera nosso amor. Ele nos ama e por isso não nos abandona. Depois de toda a tragédia do Calvário, quando ele volta para o convívio dos seus próprios companheiros, ele diz: estarei convosco até o fim dos séculos. Ele estará conosco, meus irmãos, e está conosco até o final dos séculos. Então é esse, meus irmãos, a mensagem que nós trazemos para os irmãos aqui. Para encerrar, caminhando para o encerramento, trago aqui uma belíssima música para que nós possamos ouvir, meditando sobre esta pessoa magnífica que é o nosso modelo e o nosso guia, Jesus Cristo. Tem como diminuir a luz? Para a gente poder entrar no clima dessa belíssima canção. Essa canção também, a voz do nosso querido, para mim, o rei, mais o rei do rock, porque o rei dos reis é Jesus, E é interessante anotar isso também, um fato curioso, se vocês me permitem um parênteses, Elvis Presley, ele recebeu uma coroa de rei, o rei do rock, no show que ele fez no Havaí em 1973. Em janeiro de 1973, ele fez um show televisivo no Havaí, foi transmitido para todo mundo. Foi o primeiro show transmitido via satélite no mundo. E aí ele recebeu uma coroa do fã, do rei do rock. E aí ele rapidamente não permitiu que aquela coroa fosse colocada na cabeça dele. Ele pegou a coroa na mão, agradeceu imensamente o fã, abraçou, beijou, etc. E depois ele, inquirido sobre isso, ele vai falar, porque rei só a honra de Jesus Cristo. Então na fala dele mesmo, ele nunca se intitulou rei. Então, a gente fala assim, rei do rock, porque a gente sabe que ele foi o melhor, mas ele teve essa humildade de reconhecer a Jesus como o único rei e salvador de nossas vidas. Então essa música também fala muito disso, desse reconhecimento. É uma música que tradicionalmente nós cantamos no Natal, que é uma versão da música chamada Deste Fidelis, é uma música muito bonita, geralmente cantada na sua versão em latim, mas aqui ela é uma versão em inglês, cantada por Elvis Presley, e que fala justamente desta admiração, deste poder maravilhoso que nós devemos olhar para Jesus e sentir verdadeiramente essa atração por esse nosso modelo e nosso
alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, meus irmãos, fica aí essa mensagem para nós. Que Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, nos abençoe a todos em nossa caminhada. Muita paz a todos. Gratidão a Deus.